Olá, obreiros e todos os que nos acompanham, muito boas noites e que o Espírito Santo lhes bendiga a todos ustedes. Estamos dando início a uma programação mais Obreiros em Foco. Esta programação que vai ao aire, que está no aire de lunes a viernes, às 22h30, para ajudar-lhe, para orientar-lhe. E eu quisera que na programação de hoje, você colocara toda a sua atenção, porque vamos acompanhar a história de Daniel. Daniel estuvo como obreiro, estava em la fé, pero em um dado momento tomou a decisão de apartar-se de Deus, abandonou a fé. E pastor Hugo, isso não foi de la noite à la manhã. Daniel, ele não se acostou por la noite bem e amanheceu decidido a abandonar a fé. Todo é um processo. A caída de uma persona em la fé é um processo. E é exatamente isso o que queremos que, através da história de Daniel, este obreiro, os que nos estão acompanhando, se deem conta para verificar o que deu origem à la caída de Daniel. Boa noite, obispo. É certo, você fíjese, digamos que eu estou em uma linha recta. E se eu me aparto 1 milímetro não é nada a los ojos humanos, pero allá adelante será algo já enorme. O mesmo sucede com a caída espiritual. A pessoa ella se desvia a algo insignificante e isso trará consequências negativas para ela. É um exemplo interessante, esse exemplo que você está dando, porque às vezes a pessoa é de falta uma reunião, por exemplo, de obreiros. Uma vigília. Falta uma vigília. E Édia pensa, isso não vai, que problema isso me vai atrair? Exato. Pero daqui a pouco falta outra. E começa a faltar. Daqui a pouco já não participa mais das reuniões, das vigílias. Deixa de ler a Bíblia. Não. Hoje, deixou de ler, deixou de meditar em la palavra de Deus, deixou de ter esse momento a solas com Deus, aquele momento de oração, de intimidade com Deus. E isso, como eu disse, não começa de la noite à la manhã, isso vai pouquito a pouquito. Exato. E você que nos está acompanhando, você vai, através da história de Daniel, dar-se conta como começou a caída de Daniel. E, quiçá, é o mesmo que você está vivendo. Por isso, queremos que esta programação sirva como um alerta para você, para que você pueda analisar-se a si mesmo, a ser uma introspectiva, você pueda despertar-se para a sua verdadeira condição espiritual. Ao final da programação estaremos unindo a fé e buscando a Deus. Aproveite, que sejam poucos minutos, para que você se humilhe em la presença de Deus, lo busque com todas suas forças e seja fortalecido, renovado em sua fé. Vamos a uma bela canção e regressaremos com a história de Daniel. Vine aquí, mi Padre, para decir, no soy digno ni sé por merecer entrar al santo lugar de adoración, pero te vine a buscar de todo corazón. Señor Jesús, tú eres un fuego
abrazador. Tu palabra enciende las llamas del temor. El universo se hizo en el sonido de tu hablar. Y en esa fe, mi Señor, es que voy a sacrificar. Santidad al Señor, Creador de la universal, con reverencia y fervor, estoy aquí solo para adorarte. Santidad al Señor, eres la vida que hay en mí. Yo te amo, mi Salvador, Espíritu Santo, principio, medio y fin. Mi nombre es Daniel. En mi proceso, cuando llego a la iglesia, de miembro pasó a ser evangelista y luego tuve el privilegio de servir como obrero en la obra. Eso fueron 4 o 5 años en los cuales yo me dediqué, disfruté, viví experiencias que nunca había vivido, conocí la verdad, obviamente. Con el tiempo y con el trabajo y con las ocupaciones uno empieza como a enfriarse, a ya no leer la Biblia, ya no dedicarse a algunas cosas. Y lo mismo, empecé a tener una mirada distinta hacia lo que me rodeaba. O sea, es como uno empieza a juzgar, empieza a mirar cosas que no son necesarias, comportamientos de los demás, inclusive algún líder de la iglesia. ¿Y qué pasa? Uno empieza a emitir juicios. Esos juicios a uno lo empiezan a confundir, porque fue mi caso, yo estoy hablando de mi caso justamente. Y empecé a estar desconforme con algunas cosas. Ya no miraba tanto para Dios, sino estaba mirando más para el hombre. Cuando llega el momento, cambio de pastor, como comúnmente se ocurre, voy y le manifiesto al pastor nuevo de que yo ya no quería seguir en la obra. Yo quería apartarme, quería salir. Le expliqué ahí algunas de mis razones, o sea que el deseo que uno tenía era justamente de que el pueblo fuese muy bendecido, que uno también, pero que no me sentía en esa posición. Obviamente la orientación que tuve fue no apartarme, de seguir concurriendo en las reuniones para tener orientación como obrero, en fin. Aún así seguí, digamos, lo que mi sentimentalismo me llevaba a pensar y me aparté. Empezó a pasar el tiempo, yo ya me di cuenta que no era el mismo, venían los pensamientos de querer acercarme, pero que no era fácil. Inclusive, ¿para qué me voy a acercar si ya sé lo que me van a decir? O sea, uno viene esos pensamientos donde uno cree que ya sabe todo. Fue pasando el tiempo, así habrá pasado 1 año, más o menos, que yo estuve apartado. Mis hijas seguían concurriendo, ella chica, en ese momento, seguían concurriendo a la iglesia, me veían a mí mal, pero no podían hacer nada, porque yo estaba empecinado en una posición totalmente aislada. Yo empecé a tener así reflejos de que las cosas no estaban bien. Yo reconozco que siempre viví en luchas, pero cuando estaba en presencia de Dios dentro de la obra, tenía una autoridad que yo ya estaba perdiendo. Me daba cuenta de que había cosas que yo ya estaba perdiendo. De mi economía, esa fue otra de las llamadas de atención. Empezaron a aparecer deudas gigantes para mí en ese momento. Y claro, había dejado de ser diezmista, ser ofrendante, no ir a la iglesia. Todo eso trae una serie de conflictos, donde es muy feo ver que se viene la noche y no tener reacción ante eso. Era lo que yo vivía. O sea, no podía reaccionar. Me daba cuenta que estaba mal, pero ya no podía reaccionar. Así fue pasando el tiempo hasta que, bueno, algunos temas se agravaron en mi familia y el deseo por querer volver era mayor. Pero ahí venían los pensamientos, no, que vas a hablar con el pastor, ahora había cambiado nuevamente pastor en la iglesia, que vas a ir a hablar, si sabe lo que te va a decir esto, te va a decir el otro. Ahí esa llamada de atención que yo tuve y la mirada que tenía hacia mí hicieron, como dije, a que un día
no pensara más y tomara la actitud de ir a hablar con el pastor. Personas buenas, amigos y hermanos. Ese mismo día, a través de la orientación que me dio ese pastor, me bauticé, ese mismo día a la tarde, y ahí comencé la lucha. Ahí empecé a asistir, aunque a veces no tenía ganas, pero Dios ya me estaba respondiendo. Empecé a escuchar lo que Dios decía, la palabra del pastor, obviamente, a través de la palabra de la Biblia, pero era usado por Dios. Ahí empecé a tomar cada vez más compromiso, ahí empecé a participar de las reuniones de evangelización, bueno, en fin. Y gracias a Dios fui superando situaciones, etapas, mi vida empezó a cambiar. Hoy tengo el privilegio de servirlo, tengo paz, soy feliz. O sea, hoy tengo una vida que es un privilegio. Yo fui un rescatado por Dios. En el canal de Obreros Universal Argentina en YouTube, usted encontrará videos para la edificación de su vida, contenido del programa Obreros en Foco, con transmisión en vivo de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y mucho más. Acceda a www.youtube.com/Obreros Universal Argentina y suscríbase. Recuerde activar la campana de notificaciones para mantenerse al tanto de todas las novedades de nuestro canal. Sintonice nuestra programación por Red Aleluya FM 106.3 de lunes a viernes a las 10:30 de la noche y manténgase informado de todas las novedades a través de nuestra programación. Bueno, e eu quisiera comentar pouco mais sobre este dia 14 de abril, donde há uma universal em todo o planeta. Nós outros estaremos em la mesma fé, extendendo ante Deus, apresentando-lhe a Deus las cartas de afrenta. E eu quisiera ler com você em la Bíblia. Você pode tomar sua Bíblia, abri-la no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, e nós outros vamos a ler juntos versículo que demonstra a confiança de Ezequias em Deus, a dependência que Ezequias tinha com Deus, a comunhão que ele tinha com Deus. Em suas palavras, vemos que ele, como hablamos no programa anterior, confiava no caráter de Deus. Pastor Hugo, por favor, presta-me aqui a Bíblia. E eu quisiera que, se possível, enfocar acá, o versículo 7, quando disse assim: esforçaos, Ezequias hablando com o pueblo, esforçaos e animaos, não temais, ni tengais medo del rei de Assíria, ni de toda a multitud que com ele viene, porque mais há com nós outros que com ele. Com ele está o braço de carne, mas com nós outros está o Senhor, nosso Deus, para ajudar-nos
e pelear nuestras batalhas. E el pueblo tuvo confiança em las palavras de Ezequias, rei de Judá. Então, obreira, obreiro, todos os que nos acompanham, Pastor Hugo, é exatamente a fé que estamos vivendo e nessa campanha de lá frente. Ezequias hablou com o povo para que eles se esforçassem, para que eles tivessem ânimo, para que eles confiaram em Deus, porque mais estava com eles que com Senaqueribe, que Senaqueribe estava confiando em la força de seu braço, e eles confiando em la força do poder de Deus, e a Bíblia disse que todo o povo confiou em aquelas palavras de Ezequias. E se essa persona, já seja obreira, já seja obreiro, já seja integrante de um grupo, já seja membro, já seja quem seja, se ella confiar em lo que nós outros estamos falando, você vai trazer sua carta de afrenta, você vai apresentar sua afrenta a Deus, você vai usar sua fé no altar, em contra de essa afrenta. Você não vai aceitar mais ser humilhado por esta situação, por este problema. Você vai a indignar-se no altar com uma atitude de fé. Você vai depositar toda a sua confiança em Deus e Ele vai a livrar-lhe dessa afrenta. Se essa persona confiar e a ser o que nós outros, estamos orientando-lhe, o mesmo Deus que livrou Ezequias de Senaqueribe, destruiu o exército de Senaqueribe, um exército poderoso que aos olhos humanos era invencível. Assim como Deus disse, nenhuma flecha ele vai lançar em Jerusalém, ele não vai entrar em Jerusalém, e deveras não entrou, não lançou nenhuma flecha. Assim como Deus foi com Ezequias, será com essa persona também. É certo, você fíjese, bispo, que assim como Ezequias deu ao povo estas palavras de ânimo e eles creyeron allí na palavra de Deus, que Deus era com eles, eles também escutaram as palavras de Senaqueribe, que nenhum reino havia podido com eles, que nenhum Deus havia podido, pero eles optaram, eles eligieron dar ouído à voz de Ezequias, confiaram em Deus. E se esta pessoa que nos acompanha agora toma essa mesma decisão, ela se indigna em contra desse problema e opta por confiar em Deus, Deus seguramente se manifestará na vida dela. Agora, Pastor Hugo, e todos os que nos acompanham, um detalhe: Deus estava com Ezequias. Pero Deus não estava com Ezequias por uma casualidade, não. Deus estava com Ezequias porque Ezequias estava com Deus. Ezequias estava com sua vida, ele 100% no altar. Ezequias, quando começou a reinar em Israel, em Judá, ele não se preocupou primeiramente com reforma social, reforma política, econômica. Sua preocupação foi restaurar a fé do povo, porque, como você disse, Rodir, haviam abandonado a Deus, haviam vuelto a espalda para Deus. A primeira preocupação de Ezequias foi abrir as portas do templo, levar ao povo a santificar-se. Ele se santificou. A preocupação, primeiramente, de ele foi encender as lâmpadas que estavam apagadas. A preocupação foi volver a encender o incenso que representa a oração,
né? A sintonia com Deus. Então, Ezequias, pastor Hugo, ele estava com Deus, por isso Deus estava com ele. Exatamente, é certo, bispo, porque ele estava na fé com Deus agir, em sua comunhão com Deus e vindo aquele problema, então estava sua fé incendida, ele se indignou em conta de aquela situação. E é isso que essa pessoa que nos acompanha deve entender. Ela também tem que estar com Deus, porque se ela está com Deus, ela também vai ser o mesmo que isso, Ezequias. Este domingo, 14 de abril, incluso o Bispo Macedo estará desde o Templo de Salomão, clamando a Deus, invocando a Deus em favor de todos os que estão vivendo essa fé. Você vai acompanhar agora esse testemunho de uma pessoa que confiou em Deus, como Ezequias confiou, usou a fé em el altar e Deus lhe livrou de sua afrenta. Mi nombre es Marco, la afrenta que yo tenía era marihuana, era alcohol, era la salida por las noches. Yo me llegué a involucrar en los vicios por los problemas familiares que tenía, veía mucha pelea en mi casa, con mis hermanas, con mis padres, se vivían peleando y yo guardaba todo eso y iba con mis amigos a juntarme y yo digamos que me desquitaba todo ese sufrimiento que tenía en los vicios, o sea, en la marihuana, el alcohol y en la salida por la noche, en los bailes, en los boliches. Esa era la afrenta que yo tenía. Me hicieron una invitación, yo la acepté, fui y bueno, ahí ya en el mismo momento ya me invitaron para otro día y ahí empecé a luchar, confiar en la palabra de Dios, ¿no? Y ahí empecé a perseverar, a confiar más en Dios, hasta que llegué a entender del voto en el altar con Dios. Ahí donde yo fui y me lancé con todo. El altar era la única respuesta para mí, para yo poder salir de esa afrenta que yo estaba pasando. Y el resultado que yo tuve fue que Dios me cambió por dentro, ya no tengo más esos vicios, esos problemas que yo estaba pasando de no poder salir. Hoy salí, me encuentro diferente, soy otra persona, tengo paz dentro mío. Bueno, cambió por completo toda mi vida, todo. Mi familia me ve diferente ahora, me ve cambiado, siempre me preguntan cómo hice, qué es lo que hice, y siempre nadie lo puede creer, lo que yo pasaba y lo que ahora estoy viviendo. Siempre también las personas fuera, así amigos, familiares, todos me piden consejos, cómo yo hice, cómo salí. Muchos amigos donde yo me juntaba llegaron hacia mí, me preguntaban qué es lo que hice, y muchos ahora están perseverando y confiando en Dios. Ezequías, rey de Israel, sufrió una afrenta de parte de Sennacherib, rey de Asiria, quien le escribió: Como bien sabes, los reyes de Asiria han destruido por completo a cuanto país quisieron. No creas que tú te vas a salvar. Ezequías tomó la carta y la leyó. Luego fue al templo, extendió la carta delante de Dios y oró. Dios, movido por la actitud de Ezequías, libró al pueblo que no sufrió más la afrenta de sus enemigos. ¿Qué problemas han sido una afrenta en su vida? ¿Una traición matrimonial? ¿Una adicción que destruye la familia? ¿Una enfermedad que le roba la salud? ¿La crisis que golpea su bolsillo? El domingo 14 de abril vamos a realizar un gran clamor para combatir todas las afrentas que se levantaron contra su vida a las 9:30 de la mañana en la ciudad de Buenos Aires, Avenida Corrientes 4070, Almagro,
y en todas las Universal del país. Agora ha chegado o momento de nós outros unir a fé e hablar com Deus. Vamos a orar. Nuestro Deus e Padre, entramos em tu santa presença e no nome do Senhor Jesus. Te invocamos, Deus Todo-Poderoso, Deus de milagros, de los impossíveis, para pedir-te, mi Padre, que tu vengas ao encontro desta obreira, deste obreiro, dessa persona que acompanha a programação, que ora com nós outros, e, mi Padre, estão vivendo uma situação de afrenta. Sua fé está sendo afrentada, seu Deus está sendo afrentado. E, mi Padre, há pessoas que estão vivendo essa fé do rei Ezequias. Este domingo estarão colocando delante de ti suas afrentas, suas humilhações, estarão humilhando-se a tus pés, mi Padre, reconhecendo que não há outro que pueda librá-las, saná-las, liberá-las, cambiar essa situação, dar um basta, um fim a este problema, senão o Senhor. Consagra a Deus cada universal esparcida por todo o mundo. Consagra o altar de cada universal para receber-me, Padre, as cartas de afrentas de tu pueblo, de los obreiros, enfim, de todos que estão nessa fé. Nós outros estendemos as manos e bendecimos a todos os que oram com nós outros. Bendecimos a essa persona que está apartada. Te pedimos, mi Padre, que ella reciba a força de tu Espírito para regressar à la fé. Bendecimos a los diezmistas, a los patrocinadores de tu obra e entregamos todos em tus manos com a certeza de la vitória. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Que Deus les bendiga a todos ustedes, tenham todos uma feliz noite, um forte abraço. Regressaremos amanhã às 22h30 com Obreiros em Foco. Hasta amanhã.